Sal dessa linda, essa amada, essa ungida igreja com a paz do Senhor, amém? Gente, que responsabilidade, viu? Nunca vim nessa igreja, conheci a pastora Tânia por telefone. Quem estava conversando comigo era a missionária Laís e conheci a pastora Néia agora. Olha só que Deus tem mistério aqui. Principalmente para mim, né? Tudo aqui foi um mistério. Não conhecia a igreja, não conhecia. A partir do momento do contato da pastora Tânia, eu comecei a seguir a igreja. Comecei a observar os trabalhos da igreja. Conversei com os meus pastores. Hoje eu estou aqui com uma bênção dos meus pastores. Eu congrego hoje no Verbo da Vida, lá na Boca do Rio. E eu tenho uma liderança, né, que está me abençoando aqui nesse lugar, da pastora Vânia e do pastor Raimundo. E eu sou muito grata ao Senhor, né, pelos meus líderes espirituais que me abençoam para eu cumprir o meu ID ao Senhor. Sabe, queridas, que há 2 anos atrás, em um momento de muita dor com Deus, eu falei assim: Deus, eu nunca mais vou dizer não para o Senhor. Sabe que eu tenho 24 anos que eu aceitei Jesus. Sabe, no auge da minha carreira como modelo, da minha carreira como nas passarelas, onde em agências de São Paulo, Rio, Goiânia, Brasília, queria contratos comigo. Na época, em um momento que eu estava em São Paulo, fazendo um desfile para o Miss Brasil, Miss Elegância do Brasil. E foi nesse momento que o Senhor disse assim: não, eu quero você para mim. Sabe que foi num momento de auge. E eu já quero falar para você hoje. Se existe momento de picos na sua vida, que não estão alinhados à vontade do Senhor, ali você não vai vencer. Não vai ser ali que vai estar a tua vitória. Pode ter algo que vai preencher o teu ego, vai preencher vazios que estão emocionalmente abertos na sua vida, mas não vai preencher o que Deus tem para você. E foi nesse momento que eu aceitei Jesus. Eu quero me relacionar com Deus. Eu tinha um irmão, eu tinha tios, eu tinha primas que já frequentava a igreja naquele lugar, na minha cidade, na minha casa, vizinho de mim, na minha rua. E uma certa vez meu irmão sempre me chamava. E eu falava assim: Gil, qualquer dia eu vou. Sabe por quê? Porque eu dizia: eu não tenho roupa para ir para a igreja. Eu não vou ser aceita na igreja. Como que eu entro numa igreja de crente, com um top e uma calça, que na época, pastora, era aquela calça da moda, aquela calça que estava assim, cintura baixa, e a perna larga, tipo flare. Eu só tinha mais ou menos aquele tipo de roupa. Foi quando meu irmão falou assim para mim: Glécia, vai do jeito que você tá, porque Deus que te criou, Ele te ama do jeito que você é. Do jeito que você está, você vai ser aceita naquele lugar. Mas eu comprei uma roupa de crente na época. E eu fui na igreja. E eu lembro que antes de ir na igreja, na sexta-feira, teve um culto no lar. O pastor da igreja veio para a casa do meu tio, que era vizinho à minha casa. E eu trabalhava numa padaria na época. E eu cheguei da padaria, aí estava lá aquele monte, aquelas cadeiras na porta da casa do meu tio. E eu disse: eita, meu Deus, deixa eu passar por aqui, bem para ninguém me ver. Aí meu irmão: Glécia, vem para cá. E aí eu fui lá, troquei de roupa, né, tomei banho, troquei de roupa e fui para o culto. E eu me comprometi com o pastor e com a esposa dele, que no domingo eu estaria na igreja. Sabe, queridas, que muitas vezes você pode achar e entender que você está se comprometendo com um homem. Mas a depender de quem é esse homem na terra, a depender de quem é essa mulher na terra, você está assumindo compromisso com o próprio Deus. Porque é o próprio Deus que está sendo usado ali para falar contigo. E assim foi na minha vida. E no domingo eu estava na igreja e foi o momento mais lindo da minha vida. Foi quando eu aceitei Jesus. E há 24 anos atrás, eu celebro todo 10 de dezembro, mais um ano de relacionamento com Deus. Só que, depois que eu aceitei Jesus, eu mergulhei no ministério. Mas eu era aquela mulher, pastora, de bastidor. Aquela que fazia tudo, mas não aparecia.
aquela que contratava os ministros, aquela que organizava as conferências de homens e mulheres, que levava para Campina Grande todo outubro para ter a Conferência Nacional de Homens e Mulheres lá, aquela que produzia e que programava os cursos da família junto com o seu esposo, aquela que liderava uma escola de treinamento Rema Brasil lá na minha cidade, que era tesoureira, que era aluna também, aquela que organizava os jovens, que ajudavam outros líderes da igreja no trabalho que eles desempenhavam, aquela que organizava todo mês um culto para mulheres, mas não aparecia nem sequer para dirigir o culto. E estudando, há 6 anos atrás, eu decidi estudar a minha vida. Eu disse, Deus, tem algo que eu preciso entender. Porque por mais que eu me programe para não ser um sucesso, o sucesso me persegue. Talvez você esteja aqui e tenha esse mesmo relato. Não quer aparecer, cheia de dons e habilidades. Todo mundo enxerga você. Toda vez que você coloca, nem que seja assim, ó, a sua mãozinha, o seu dedo em algo, aquele negócio fica excelente. Mas você quer ficar no bastidor. E há 2 anos atrás, eu falei para Deus que nunca mais eu ia dizer não para Ele. E eu vinha conversando com o irmão que me trouxe. É o irmão Wilson? Marcos, o irmão Marcos. E Marcos. E aí eu vim falando com o irmão, disse, olha, como é sério a gente se comprometer com Deus. Porque uma vez eu falei para o Senhor há 2 anos que nunca mais eu dizer não para Ele. E o que é que acontece? Queridos, eu estava semana passada na minha cidade, eu sou natural de Paulo Afonso. É uma cidade... Alguém de Paulo Afonso aqui? Cidade linda, né? Linda, linda. E eu estava a semana passada na minha cidade, eu fui receber um prêmio. E dia 17 foi o aniversário da minha mãe. Eu estava dia 20 na minha cidade. Dia 17 eu programei, eu entreguei um buquê de flores para ela, mandei bolo para ela. E nós ligamos de chamada de vídeo, mas 3 dias depois eu estava na minha cidade. E a única coisa que eu consegui fazer foi almoçar e passar 2 horas com minha mãe. E teve que retornar para Salvador, retornar para outra programação. Eu quero dizer para você que os sims que você diz para o Senhor, Ele entende, Ele acredita e Ele vai lembrar deles todos os dias. Então, querida, se alegre quando você receber um convite. Sabe, pastoras, em outra oportunidade eu não estaria aqui. Porque eu dizia, meu Deus, eu não vou. Primeiro eu vou assim, como um visitante. Eu vou conhecer aquele lugar. Eu não sei o que me espera lá. Eu não sei se a igreja é pentecostal, se a igreja é batista. Mas Deus disse assim, você vai, porque eu quero te usar do jeito que você é, em qualquer lugar que eu te colocar. Então eu estou aqui, porque Deus disse que era para mim vir aqui, tá? Eu sou casada há 17 anos. Eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Eu digo que eu sou a única mulher da casa. Quem aqui é a única mulher da casa? Tem. Gente, isso é maravilhoso demais, né? Só quem é a única mulher da casa sabe o que eu estou falando. Eu sou a única, né? Eu tenho meu marido, então 2 filhos, um com 15 anos, outro com quase 12. E estamos há 17 anos casados. E eu estou nesse momento aqui. Meu esposo, nesse momento, está em Palmares. E nesse momento, meus 2 filhos estão em casa orando por vocês. Orando pela mamãe deles também. E eu disse, filho, fica orando por mamãe, porque Deus quer usar a mamãe. Mamãe vai ser um instrumento na vida daquelas mulheres. Então, que eu lembre de toda a direção, todo o direcionamento que o Senhor me entregou. Sabe, queridas, que falar desse tema, né? Quando eu olhei o tema, eu disse, meu Deus, é como eu chamo as minhas mulheres. Né? Hoje, profissionalmente, eu trabalho com inteligência emocional, eu faço mentorias para casais e mentorias para mulheres. E as minhas mulheres, elas recebem, ao final de cada mentoria, uma pulseira com o nome Mais Que Vencedoras. Então, todo final de turmas, né? Todo final de turmas que eu faço, no final do treinamento, da jornada que elas passam comigo, elas recebem essa pulseira para que elas lembrem. Para que elas lembrem de quem Deus já falou que elas eram. Sabe que às vezes, quando nós não atentamos para entender o que Deus já falou para nós, os decretos que Ele já falou para nós, sabe, as verdades que Ele já escreveu sobre nós, é mais fácil a gente ficar vulneráveis para escutar o que a vizinha está falando, o que a coleguinha está falando, o que aquela que é rejeitada está falando, o que aquela amiga crítica está falando.
Muitas vezes você deixa até de acreditar no que Deus falou a seu respeito. Porque você está emprestando tanto ao seu ouvido àquela pessoa que não tem comunhão com Deus, que também está afastada das verdades do Senhor, que você se perde na sua identidade em Cristo. Mas hoje, diga assim, hoje eu estou aqui para fortalecer as verdades que Deus já me disse, já escreveu, já colocou dentro de mim. É isso aí, queridas. Olha para a mulher que está do seu lado e fala assim: agora eu vou liberar você para receber a palavra. Eu também quero te pedir um favor. Me libere, porque eu também quero receber essa porção. Diga assim, ó, não me futuque. Vocês conhecem futuque aqui? Não olhe para mim e faça assim, ó, tá vendo aí? Diga assim, tudo que Deus for falar, através de Glécia, vai ser para mim, eu vou receber, e nem vou lembrar que você está aqui nesse momento. Porque hoje, eu falei para o Senhor, Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale para aquelas mulheres? E Deus falou assim para mim, filha, eu só quero que você reacenda as verdades que elas já sabem sobre elas. Sabe, queridas, que existem tempos que é importante nós sermos acrescentadas em Deus. Sabe o que é acréscimo? É aquilo que talvez eu já tenha numa porção mínima ou nenhuma porção, e alguém me dá o mesmo que eu já tenho e eu sou acrescentada naquilo. Acréscimo também pode ser algo que você entenda que é algo que você não tem e que você vai receber, que vai acrescentar, vai se juntar com o que você já tem. Sim ou não? Mas Deus me falou assim, eu quero que elas renovem, eu quero que elas relembrem, eu quero que elas renovem o que elas já têm. Sabe que quem é casado ou quem é mãe, quem é casado aqui? Quem é casada? Quem é mãe? Eita, aumentou, não foi? Amém, glória a Deus. Sabe o que acontece? Quantas vezes nós precisamos renovar as verdades que fizeram eu e você entrar no nosso casamento hoje? Quantas vezes eu, Glécia, preciso renovar as verdades que me fizeram me tornar mãe? Sabe por quê, queridos? Porque se eu não lembrar do que me fez gerar Caio e Bernardo, o que ele está fazendo talvez que não seja legal para mim. As rotas que eu preciso ajustar, que talvez eles entrarem em desobediência em algum momento, vai ser maior do que o porquê que eles geraram em mim. Se eu não fortalecer o amor que eu tenho pelo meu esposo, em atos, palavras e ações, talvez o comportamento de hoje pode abafar o motivo mais importante que fez com que eu casasse com aquele homem. O convite de Deus para você hoje é que você desperte para vencer. Agora você pode falar com o coleguinha, ei, é só agora que eu vou falar para você. Vou te dar um lembrete. Chegou a hora de você verdadeiramente despertar para vencer. E nunca mais acreditar em relatórios que não combinam com o relatório que Deus tem para você. Sabe, queridos, o convite que eu tenho para você é que você seja tão aguçada, tão sacudida, tão sábia, tão inteligente, tão perceptível, tão sensível às verdades que Deus tem para você, a ponto das inverdades não ter força na sua vida, não te paralisar, não te condenar, não te colocar em angústia, não te colocar em dor, não te colocar em dúvida em quem você é em Cristo. Chegou o tempo de você saber tanto quem você é, a ponto dessas inverdades não tirar a tua força, não tirar o teu brilho, não tirar a tua inteligência, não te paralisar. E quem está falando isso para você é uma mulher que paralisou muito tempo. Sabe que quando eu comecei a estudar o comportamento humano, ligado à Bíblia, ligado à ciência, quando eu comecei a investir em mim, são 5 anos que eu não paro de estudar. Eu termino uma pós, eu começo outra. Porque eu entendi, peraí, tem algo de errado comigo. Como é que uma pessoa quer dar errado e sempre dá certo? Pastora, na faculdade eu lembro
que nas apresentações de seminário, na minha primeira faculdade de administração, nas provas, eu não estudava, eu dizia assim, ó, qual era a historinha que Glécia tinha? Na hora a gente desenrola. Na hora se desenrola. Deixa eu te falar uma coisa. Existem comportamentos que não combinam com filha de Deus. Filha de Deus, ela não desenrola não. Ela se prepara. Na hora ela desenrola. E eu falava, na hora a gente desenrola a apresentação. E sabe qual era o resultado? Sempre dava certo. Porque todas as vezes que o diabo quer te desviar do teu propósito, ele lança em você uma história tão verdadeira, que quando você fala aquela história, você vê o resultado. Qual é o incentivo? Por que eu teria que me preparar? Se toda vez que eu dizia assim, na hora a gente dá certo, na hora desenrola, e acontecia. Só que existe uma verdade, estava muito mais profunda nisso. Uma verdade que me acompanhava durante toda a minha vida, chamada rejeição. Eu não queria dar certo, porque todas as vezes que eu dei certo, eu fui rejeitada. Todas as vezes que eu era aplaudida por uns, eu era rejeitada por outros. Todas as vezes que eu tinha um boletim todo azul, os meus irmãos tinham vermelhos e eu não tinha como celebrar o meu. Todas as vezes que a professora na escola me elogiava para minha mãe, e minha mãe chegava e me colocava em um pódio e dizia assim, tá vendo? Diante dos meus irmãos, é por isso que eu vou para as reuniões escolares dela, porque eu recebo elogios, e vocês não. Eu não conseguia celebrar, queridos, porque as pessoas mais importantes da minha vida, que eram os meus irmãos, me olhavam como alguém que era ruim, que era má, como alguém que os prejudicava. Deixa eu te falar uma coisa, chegou a hora de você sair dessa bolha, se você está aqui. Chegou a hora de você não se colocar em culpa nem em dor, porque o seu sucesso, ele é para a glória de Deus. E quando eu entendi isso, em 2013, sentada em uma igreja, escutando um pastor falando, e ele disse assim, na ministração dele, José, ele tinha uma promessa, mas porque ele foi tolo em algum momento, porque ele não conseguiu ganhar o coração dos seus irmãos, porque ele falou no tempo errado para as pessoas que não estavam preparadas, ele sofreu dano, ele sofreu consequência. E na hora que aquele pastor falou naquela ministração, e eu estava ali como uma visitante, eu disse, meu Deus, eu sou o José da minha família. E por muitos anos, até 2019, de 2013 a 2019, eu fiquei apenas com essa parte, pastora Tânia, dessa história de José. Eu só fiquei com a parte que quando José prosperou, quando ele tinha promessa, quando ele recebeu o galardão, as regalias do pai, os irmãos o invejou, os irmãos tentou matar. Eu fiquei apenas com essa parte. Até que um dia uma amiga minha olhou para mim, eu estava comemorando o aniversário de meu filho de 11 anos. Eu fui para o Sauípe aqui, foi no ano que eu cheguei em Salvador, em 2020. E eu fui lá em Sauípe, num resort, comemorar o aniversário dele de 11 anos. E não postei nenhuma foto no meu Instagram. E ela morava no mesmo prédio. Quando eu cheguei em casa, ela falou assim, amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi lá? E eu comecei a contar, comecei a celebrar, comecei a dizer como foi, como tinha sido. Ela, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você não postou nada no Instagram? E naquela hora, aquela pergunta me fez parar e refletir. Eu disse, não sei, talvez porque eu estava tão envolvida, amiga, foi tão bom, que eu nem me preocupei com isso. Mentira. Cuidado com as respostas rápidas que você dá, sem meditar, sem perceber, sem ter a profunda clareza do que você realmente está sentindo. E ela olhou para mim muito sabiamente e falou assim, está na hora de você sair da caixa. Está na hora de você tirar essa culpa que você carrega onde você não tem nada a ver. Deus te fez prosperar para a glória dEle. Não se coloque nessa situação. Você não consegue celebrar nada que acontece com você. Você não consegue falar para as pessoas o que você faz, o que você tem, as coisas que Deus te falado, com uma condenação que toda vez que você dá certo, algo ruim acontece com sua vida. E ela falou aquilo e eu disse assim, amiga, eu não estou vendo muito sentido nisso que você está falando para mim. Mas
Eu vou observar isso. Eu vou acolher. Eu vou estudar mais sobre isso. E ela me deu um livro. E eu comecei a estudar esse livro. Eu disse, chega. Em um quarto de oração, Deus falou para mim, um momento de oração, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Deus falou para mim, você vai acordar agora. E você vai ler toda a história de José. Você vai levantar agora e você vai ler toda a história de José. Chega, acaba hoje você pegar partes de histórias e se comunicar e se identificar com ela. A história de José, ela nem começa e nem termina nesse trecho que você está presa. E quando eu comecei a estudar a história de José, em um determinado momento eu disse, meu Deus, não tinha como. Na prisão esse homem aparece. Como escravo na casa de Potifar, ele aparece. Ele chama a atenção onde ele for, onde ele está, onde ele coloca a planta dos pés. Ele não tem intenção em aparecer, mas a glória não tem como esconder. Então, querida, se você está aqui hoje e que em algum momento da sua vida você tentou se esconder, deixa eu te falar uma coisa, não tem como. Ao final da história de José, Deus falou para mim, filha, não tem como. O sofrimento, a dor, a angústia, a culpa, a prisão que você está, é só porque você está botando muita força para fazer uma coisa que não tem como fazer, que é se esconder. Não tem como você se esconder. Já era para você entender isso, não tem como. Você quer dar um jeito para se esconder, você quer dar um jeito para se esconder, mas não tem como apagar uma luz. Onde chega, ela vai ter que brilhar. Esse é o papel da luz. A Bíblia fala que nós somos luz. E se você entende essa verdade e você se identifica com ela, deixa eu te falar uma coisa, não tem como. Talvez o seu sofrimento, assim como o meu, por longos anos, foi porque o tempo todo a força era tentar se esconder. Mas quando Deus dá um decreto, mais que vencedora, nem que você não queira, essa verdade jamais deixará de ser sua. Talvez você não desfrute, talvez você não viva isso, porque você, não porque essa verdade não é sua, mas porque você não está aceitando ela para você. Somente por isso. E naquela noite, que já era manhã, eu falei, chega. Eu me livro de toda a culpa, de toda a dor. Eu não tenho culpa se meus irmãos não prosperaram. Não é culpa minha. Eu não tenho culpa se Deus me fez prosperar. Porque eu agi nessa direção. Eu busquei, eu me esmerei. Eu preciso celebrar todos os ganhos que chegam na minha vida. Eu preciso aprender com todos os desafios que chegam para a minha vida. E eu não tenho culpa, porque eu sou luz. Se Deus te fez luz, queridos, essa culpa não é sua. É uma dádiva de Deus. Não é ruim, não é dor, não é peso. É presente de Deus. Ei, ser luz, ser vencedora, faz parte do seu DNA. Você acreditando ou não, você vivendo essa verdade ou não, você potencializando isso ou não, esse é um decreto de Deus para a sua vida. Olha para essa amiga sua e diz assim, é um decreto. E Deus já assinou. E é irrevogável. É irrevogável. Diga assim, Ele não vai tirar essas verdades da sua vida. Elas sempre serão suas. E está no seu controle usá-las. Desfrutar dessa versão linda e maravilhosa. Aí pergunta assim, você aceita? E escuta a resposta dela. E como é que a gente pode aprender a desfrutar da condição de mais que vencedora? E eu trouxe alguns tópicos para você. A primeira coisa que Deus quer que você saiba é que Ele te criou, Ele te formou exatamente da maneira que Ele precisava que você fosse. Exatamente, minha mãe falava assim, sem tirar e sem botar. Exatamente isso. E reconhecer isso, queridas, reconhecer esse fato é o caminho que te levará a viver essa realidade. Reconhecer que
Deus te formou exatamente como Ele precisava que você fosse. Reconhecer isso é que vai fazer com que você viva essa realidade de mais que vencedora. Sabe que muitas vezes, por a gente não estar fortalecido isso em nós, essas verdades não estarem fortalecidas, outras verdades serão. Deixa eu te falar uma coisa, para você levantar todos os dias. E aqui a Bíblia fala sobre isso, a física quântica fala sobre isso, a inteligência emocional fala sobre isso, a PNL fala sobre isso. Todas essas ciências, elas respaldam o que a Bíblia já falou há 1000 anos atrás. Então está na hora de você acreditar de uma vez por todas quem você é. Está na hora de você usar a sua potência máxima. Sabe que um carro, para ele subir uma ladeira, não tem como ele subir na primeira marcha, na segunda marcha. Se ele quer chegar no topo, ele vai ter que funcionar com todas as ferramentas que ele tem. Está na hora de você mudar de marcha. Está na hora de você aprender a passar novas marchas na sua vida. Está na hora de você entrar em velocidade em Deus. Sabe que quantas verdades você tem meditado e que essas verdades têm fortalecido dentro de você? Talvez a verdade que você tem meditado seja: não tem jeito, é isso e pronto, é melhor me acostumar porque daqui não passa. Vamos lá, me ajude aí, quais outras verdades que por acaso vocês escutaram? Que é melhor eu me acostumar desse jeito. Alguém já falou isso? Que essa é a vida mesmo que Deus tem para mim. Talvez esse é o emprego mesmo, talvez essa seja a condição mesmo. Quantas mulheres, queridas, que se acostumaram. Na inteligência emocional nós chamamos isso de zona de conforto. Sabe o que é zona de conforto? É um lugar que te abraça. É um lugar que te coloca confortável. É aquele resultado que você já conquistou, por exemplo, no casamento, ou no financeiro, ou no profissional. E você diz: uau, cheguei, conquistei. Ali você vai se sentir confortável. Mas deixa eu te dar uma péssima notícia. Nesse lugar, nada mais acontece. Nada mais acontece na zona de conforto. Ela só vai te abraçar e vai te convidar para você viver 10 anos, 20 anos, 30 anos, com aquele mesmo resultado que você conquistou há 30 anos atrás, dizendo: ai, conquistei, ai, cheguei, ai, como é bom. Zona de conforto te deixa confortável, mas não te leva além. Nada mais cresce. E muitas vezes nós olhamos e dizemos: poxa, está bom aqui, está ótimo, está confortável. Deixa eu te falar, toda vez que estiver confortável, está na hora de você crescer mais. Toda vez que você diz assim: ai, está ótimo, cheguei. Mas não existe nada tão bom que não pode ser melhorado. Isso é o verdadeiro significado da palavra ambição. Por que muitas mulheres são escravas da mediocridade? Porque acham que a ambição é ruim. Relaciona a ambição como aquela pessoa que quer tudo. Não, ambição é aquela pessoa que tem visão. A visão alargada para o reino. Sabe, queridos, que uma vez eu desejei faturar 20 mil reais. Meu Deus, quando eu chegar no faturamento de 20 mil, uau! Que visão pequena a minha. Porque esse faturamento só realizava os meus sonhos. Só comprava o carro para mim. Só fazia as viagens para minha família. Quantas pessoas que eu posso abençoar? Quase ninguém. Porque a conta dos 20 só era para mim. Para minha família, para o meu bem pessoal, para isso. Só que uma mulher mais que vencedora, ela sempre está pronta. Quem é a próxima que eu vou abençoar? Quem está aqui que foi convidada, que foi abençoada por alguém? Levanta a mão. Quem foi convidada por alguém? Deixa eu te falar uma coisa. Honre essa mulher. Honre esse coração e marque um café e sente com ela, para você aprender a honrar também. Tem esse coração daquela que diz assim: poxa, quando é o próximo congresso? Alguém já perguntou aqui aos líderes quando é o próximo congresso? É daqui a um ano? Porque você já quer deixar sua inscrição paga? Você já quer saber mais ou menos quanto vai ser a inscrição, para você se programar e dizer: nunca mais eu vi um só. Se eu paguei para um, eu vou pagar para 5 agora. Se eu não conseguir abençoar nenhuma, mal a minha, esse cenário nunca mais eu vou viver na minha vida. Eu agora vou me programar. Eu lembro que quando eu liderei o grupo de mulheres da minha igreja,
todos os meses, como eu falei para vocês, nós tínhamos o culto de mulheres. Eu fazia questão de trazer ministra de fora, fazia festa. Eu fazia isso aqui, ó. Organizava a igreja, fazia blusa. Era um negócio assim surreal. Porque eu entendi que no mundo eu era desse nível. Para Deus, no mínimo, é o dobro. E quantas mulheres falavam, ô Glécia, irmã Glécia, porque né, eu não tenho esse dinheiro, 30 reais às vezes, queridos, 50 reais, eu não tenho. Eu digo, amiga, ok, eu entendo que... gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na hora de falar, fala. Você precisa de amigas que te falem a verdade, que te confronte. Você não precisa só de amigas que digam assim, ô amiga, eu te entendo. Se você só tem pessoas do seu lado assim, caia fora. Você não está num ambiente bom para você crescer, não. Amigas que te dão só o ombro, você precisa de amigas que te empurrem. Diga assim, sai disso, sai dessa condição. E eu falava para as mulheres, ok, minha amada, deixa eu te falar uma coisa. O mês passado você falou isso para mim também. Daqui a 30 dias nós vamos ter outro culto desse. Quando é que você vai decidir mudar a tua história? Eu posso te ajudar com isso, vamos lá. O que você faz? Você pode gerar renda com isso. Você sabe fazer um geladinho? Você sabe fazer um bolo? Você sabe fazer uma unha? Se levante. Se levante para não ser peso para outras pessoas. Nem você prospera e você ainda vai ser peso para quem está do seu lado. Como é que uma mulher mais do que vencedora vive mancando, querida? Vive alguém arrastando. Não glorifica a Deus. Esse comportamento não glorifica a Deus. Como é que você vai atrair outras mulheres se ela não vai se inspirar em você? Quantas, eu ando essa Bahia um bocado, viu? E o que eu escuto das mulheres? Deus me livre de ser crente, Glécia. Escuto que eles são vergonha. Eu fico em vergonha. A vergonha alheia, não tem a vergonha alheia? A minha vergonha alheia é igual, que é minha irmã. Glécia, Deus me livre de ser crente. Quando me conhece, eu tinha um negócio diferente. Com crente você é diferente. Porque a fulana que trabalha comigo, pelo amor de Deus. Eu digo, amigo, não, deixa eu te falar uma coisa. Ela é religiosa, ela não é crente. É um comportamento de religiosidade, é diferente. Religiosidade te aprisiona. Ninguém quer ir para a prisão com você, não. Agora, viver o evangelho, ser filha, aceitar as verdades de Deus que vem para você, isso é liberdade. Tem um monte de mulher ao seu redor que quer viver a vida que você precisa apresentar para ela. Ela precisa desejar o que você tem, porque você inspira. E eu falava para aquelas mulheres, ok, mês passado foi assim, esse mês também, até quando? Eu quero te incentivar mesmo. Quem é desse lugar, quem é dessa igreja, quem é alimentado nesse lugar, procura as pessoas que organizaram esse congresso. Pega junto em serviço, pega junto em oração, mas pega junto na visão. Eu falei com a missionária Laís, qual é a visão que Deus tem para vocês? Eu ministrei em um culto, uma imersão de mulheres, dia 15 desse mês, e eu liguei para a pastora que me convidou. Eu falei, pastora, qual é a visão que a senhora tem para esse lugar? Para esse evento, sabe por quê? Porque eu quero fazer parte disso. Eu quero orar também. Eu quero chamar as mulheres para aquele lugar também. E eu liguei para a missionária Laís, perguntei, falei com ela, qual é a visão que Deus tem, né? Quantidade de mulheres. Ela falou para mim, meu Deus, vou estar orando com você também. Vai acontecer. Mas deixa eu te falar, quem é daqui é você. É você que tem que dizer assim, ó, pastora Tânia, pastora Neia, missionária Laís e as outras que estão à frente. Eu quero pegar junto. Sabe, de repente a gente pode pensar em algo que nem cabe mais nessa igreja no ano que vem. Sabe, eu quero me comprometer em trazer 10 mulheres. Imagina você aqui com mais 10, não cabe mais aqui não. Mas isso é para a glória de Deus. Deus precisa, eu entendi isso, queridos, mas eu entendi isso com tanta verdade. Eu introduzi isso, eu engoli isso, com essa verdade para mim, com tanta força, a ponto de dizer, meu Deus, Deus conta comigo. Deus conta comigo para abençoar o meu lar. Deus conta comigo para, no ambiente que eu pisar, eu ser luz. Imagina se não for eu, vai ser quem? Imagina que no seu ambiente só você é cristã. Deus vai contar com quem, querido, se não for com você? Você precisa ter essa consciência de filha. Você precisa saber que existe um DNA de Cristo em você. Assim como nós lembramos que a herança do nosso pai, porque é pai, é nossa.
Os bens da nossa família é nosso, porque nós somos da mesma parentela, eu tenho direito à herança. Deus, deixa eu te falar, Deus quer que você lembre que você é filha dele também. Deus quer que você saiba que o ambiente que você está, você diz, meu Deus, se não for eu, vai ser quem? Se não for eu aqui, que tenho um relacionamento com Deus, que sou filha, quem é que Deus pode contar? A boa notícia é que Ele não vai deixar os outros desamparados porque você não se posiciona. Essa é a boa notícia. Ele espera que você se posicione. Ele espera que você seja filha, que você use todos os dons, habilidades que Ele colocou dentro de você. Ele espera que você seja a pessoa que vai transformar o ambiente que você colocar a planta dos seus pés. Mas Ele não vai deixar ninguém se perder nessa terra porque você não se posicionou. Mas imagina chegar lá no céu e Deus falar assim, olha, naquele ambiente, naquele outro, eu estava tanto contando com você, minha filha. Mas porque você estava aquém, além, porque você estava distraída, você não lembrava que você era a única representante minha naquele lugar. Como vai ser quando isso acontecer? Eu penso nisso todos os dias, tá? A Bíblia fala que nossos pensamentos têm que fazer com que a gente cresça em Deus. Que os meus pensamentos sejam de paz, de amor, de prosperidade, de avanço, de consciência de filha. Eu ensino aos meus filhos, vamos lá. Vocês estão cada vez mais distantes de papai e mamãe. No sentido de, agora vocês estudam, agora vocês passam 3 dias, o dia todo na escola. Então a gente se vê bem menos do que quando vocês eram bebês. Hoje vocês têm outros contágios sociais, que nem é o de mamãe. A escola, a mamãe não está lá, os seus amigos, são seus amigos, não são os meus amigos. Eu tento ser amigos dos pais para conhecer a família. Então eu preciso que vocês entendam que existem algumas perguntas que eu quero que vocês se façam sempre. Como por exemplo, quando tiver sugestões de brincadeiras, sugestões de abrir sites, sugestões de bullying, sugestões de comportamentos. Antes de você responder ao seu amigo, o sim ou não, pergunte para Deus como que você deveria se comportar. Lembra, se mamãe me perguntasse, se eu perguntasse a minha mãe e meu pai, qual seria a resposta deles? E não é diferente conosco, queridas. Quantas vezes nós precisamos perguntar, Senhor, está tudo bem? Está tudo bem como filha? Onde que eu preciso ajustar? Onde é que eu preciso crescer mais? Qual é a palavra que precisa sair da minha boca para abençoar essas pessoas? Como eu posso resolver essa situação? Deixa eu te falar uma coisa, no meu trabalho, o que mais liberta mulheres são perguntas, não são respostas, porque as respostas estão dentro de cada um de nós. Não são respostas que fazem você crescer, são perguntas para você acessar dentro de você a resposta que você já tem. Então façam mais perguntas para Deus. Senhor, fala para mim, me mostra. Existem áreas que eu preciso potencializar. Existem situações que eu preciso resolver. Existem muros que eu preciso quebrar e romper. Deus está pronto para te falar. Acredite nisso. Deus está pronto para te falar. Ele sempre está pronto, querido. Sempre está pronto para nos falar. Então talvez, eu quero que você entenda quais são as verdades. Quais são as verdades que você tem meditado, que você tem fortalecido? Talvez seja aquelas verdades que eu falei então anteriormente. Mas talvez fale, eu sou a única aqui nesse lugar. Eu sou a única que Deus pode falar aqui nesse lugar. Eu sou mais que vencedora. Eu sou o que há de melhor na terra, porque Deus que me colocou. Isso não é você achar que está diminuindo ninguém. Deixa eu te falar, sai desse lugar. Toda vez que você não age e não se posiciona em Deus, pensando no que o outro vai achar, você já anulou como Deus quer que você esteja. O outro não é o teu parâmetro. Quem tem teu parâmetro é Deus. Se a tua irmã não consegue celebrar o teu sucesso, está na hora dela ser curada. E não você ir para a doença junto com ela. Prisões emocionais. Prisões emocionais. Eu não posso celebrar aqui, porque se eu celebrar, fulana vai. Eu não posso, Deus não pode. Para com isso. Você é livre. E você é instrumento. Você precisa ser usada. Inclusive para fulana. Amiga, deixa eu te contar uma coisa. Mais que vencedora, não tem medo. Ela é tão curada,
que ela é bem resolvida nas emoções, ela é bem resolvida espiritualmente, ela sabe tanto quem ela é, porque a palavra garante que ela vai dizer assim: minha amiga, vem aqui, eu estou percebendo algo em você, e eu queria que você me falasse, porque você não vai julgar ninguém, entendeu? Eu só quero que você me diga, faz sentido? Eu tenho percebido esse comportamento tal, eu fico às vezes com medo de falar contigo, porque às vezes você não se comporta tal. O que a gente pode fazer para a gente crescer juntos nessa área? Para que você possa celebrar os meus avanços, porque afinal de contas você é minha melhor amiga, eu confio em você, eu ligo para você orar comigo. Está na hora de você ser tão curada, queridos, que você vai ajudar essas mulheres. Eu era conhecida como, ainda hoje sou, tá? Mas na época eu era conhecida como aquela que tinha os melhores ouvidos. Eu escutava todo mundo. Aquela que tem um som de conselheira, um som da pessoa que confia, aquela mulher que vai ser, você, vou falar e não vai sair nada dali, pronto. As pessoas me veem desse jeito. Eu sou essa pessoa mesmo, porque Deus me disse que eu sou essa pessoa. Só que no meio de tudo isso, chegava para mim fofoca. Eu quero compartilhar uma coisa com você. Vim aqui em casa, ainda preparava uma mesa para a pessoa. Quando chegava lá, não era nada da vida dela. E às vezes até era. E uma vez Deus falou assim para mim: olha, como minha filha, eu quero te instruir em algo. Todas as vezes que as pessoas vier compartilhar coisas com você, eu quero que você sonde das pessoas. Por que ela está compartilhando? Qual é a motivação que está no coração dela? Porque você precisa selecionar quem você vai dar ouvidos. Eu era irmã de Cristo de todo mundo. Eu dizia: meu Deus, mas é minha irmã em Cristo, que não precisava dos meus ouvidos, mas da minha boca. Talvez a sua irmã em Cristo, a sua amiga, está querendo os seus ouvidos, mas Deus diz: não, você não vai dar o ouvido não, você vai dar a boca. Fale para ela, corrija em amor, levante essa mulher, diga a ela: desperte para você viver uma nova história. Pelo amor de Deus, amiga, eu não posso deixar nessa condição não. Eu não posso alimentar em você esse comportamento. Quem aqui está pronta para ser curada, queridos? Quem aqui está pronta para levantar outras mulheres? Porque é você que está aqui recebendo esse alimento, sim ou não? É você que está aqui, é você que está recebendo instruções do Senhor desde as 9 horas da manhã. É você que está aqui recebendo de Deus instruções poderosas para que você se levante, para que você se levante. Diga assim: os dons estão dentro de mim. Por causa da consciência da presença de Deus em você, você vai começar a desenvolver hábitos motivados por Cristo. Qual é a tua motivação? Por que você vai agir agora? Por que você vai ser diferente ou vai fortalecer quem você é? Diga assim: Cristo vai me motivar para isso. O motivo de eu ser diferente, de eu fortalecer, de eu buscar minha cura, de eu ser aquela amiga sincera, de eu ser aquela mulher que vai se posicionar na terra em Deus, é porque o motivo está em Cristo. Ele já me deu e já te deu um motivo suficiente para você andar com o nariz, empinado. Para você andar de cabeça erguida. E com humildade. E com muita humildade. Só porque você sabe quem é que você anda desse jeito. Não é um ensaio, é uma verdade. Talvez comece até com treino. O meu marido, talvez vocês em algum momento tenham a oportunidade de conhecê-lo, né? Vim aqui na igreja com a pastora, congregar aqui com vocês. Ele era uma pessoa que eu dizia assim: não vou casar com esse homem. Andava de cabeça baixa, falava que não olhava para as pessoas. Eu já era bem comunicativa, eu digo: não vou casar. Um bicho do mato. E na época eu era a esposa disfuncional, tá? Esse capítulo a gente não vai entrar aqui agora, a gente não vai ter tempo. Mas eu fui uma esposa disfuncional, sim. Eu matei, eu denegri, eu machuquei, eu distorci a identidade do meu esposo. Eu baixei a autoestima dele em um nível profundo. Porque eu não era sábia, eu era tola. Porque eu entendi que o que eu vivi na minha infância, o padrão que eu programei a minha mente, era assim que tratava um homem. Porque foi isso que eu vi durante toda a minha infância.
uma mãe hiperposicionada, um pai banana. Era assim que minha mãe chamava meu pai, tá? Foi nesse lar, nesse ambiente, com essas verdades, do que é ser marido, do que é ser mulher, do que é ter posição de filha, de como se vive uma família, de como se trata o marido, que eu cresci. Mas chega uma hora que a maioridade chega. E não tem como mais você culpar ninguém, não. Você tem que resolver sua vida. Não tem como mais você dizer, é porque minha mãe era assim, é porque eu vivi isso, é porque... Para com isso. Luz chegou. Se luz chegou, trevas tem que sair. Não foi eu culpando minha mãe que eu resolvi minha vida, que eu restaurei meu casamento, que eu sou a mulher mais feliz dessa terra, que eu tenho um homem que me honra, que me respeita, que supre todas as minhas necessidades, que faz assim: vá, minha filha, cresça, vá, avance, vá, quanto você precisa, o que é que você precisa. Não foi justificando a história. Hoje eu olho para minha mãe e disse: meu Deus, era a única forma que ela aprendeu a ser mulher. Era a referência, porque minha avó era assim. Não tinha como ser diferente na vida dela, porque ela tinha referências. Eu tive a referência dela também. Isso tinha que parar na minha geração. Eu disse: até aqui. Depois de mim não. Depois de mim não. Hoje eu olho para minha mãe e digo: minha mãe, como eu sou grata. Como a senhora deu o melhor para a minha vida. A senhora hoje é a minha maior referência do que fazer e do que não fazer. Eu olho para ela: meu Deus do céu, eu tenho compaixão, queridos. Eu disse: meu Deus, era só o que ela tinha, era só como ela sabia. Não tinha como ser diferente. Mas se luz chegou para mim e para você, tem como ser diferente. Chega de amuletos, chega de amuletas, chega de desculpas. Eu olho para mim, eu poderia viver o resto da minha vida dizendo: não tenho como, né? Meu Deus, eu vim de uma família humilde, né? Filho de um pai alcoólatra. Minha mãe teve que trabalhar em uma escola como zeladora de uma escola, fazer a limpeza da escola para criar 5 filhos, porque meu pai nunca faltou trabalho, mas tinha tanto álcool na vida dele, tanto vício, que ele não dava dinheiro para a gente. Meu Deus, como que eu vou andar em outros locais se por muito tempo da minha vida, por tantas estações, era a vizinha de casa que passava um prato de comida para o muro para a gente comer. Deixa eu te falar. Para de desculpas. A sua história é uma história que precisa ser ressignificada. Você precisa ler mais a palavra e se identificar com as promessas. O que te aconteceu não é um relatório para a tua vida total, não. É uma página de uma história linda. Foi o que você viveu. Eu sou grata pela minha vizinha Marinita. Eu sou grata pela minha madrinha Tita. Eu sou grata pelas minhas tias mais favorecidas financeiramente, que dava a roupa das minhas primas para eu vestir. Eu sou grata pelos vizinhos que, quando compravam um fardamento novo, era um deles que vinha para mim. E eu chego no momento da minha vida onde eu tenho para mim e para outros. E eu vou ter ego alto. Eu vou esquecer do meu passado. Ou então, eu vou viver na miserabilidade a vida toda, pendurada por uma verdade. É porque você não sabe da minha história, nem quero saber. Deixa eu lhe falar uma coisa. Use sua boca para contar parte da sua história que vai inspirar alguém. Não para acabar com o dia de uma pessoa. Tem gente, pastora, que chega dizendo: pelo amor de Deus, minha amiga, eu quero te escutar, mas não acabe com a minha vida, com o meu dia, não. Eu quero te escutar, mas pelo amor de Deus, me dá um... Vai falar uma dor para mim, eu escuto tua dor, mas no final disso você tem que tomar uma decisão. É só para dizer assim: estou vivendo isso, mas eu quero viver outra história. Uma mulher nunca conta uma desgraça da vida dela 2 vezes na minha vida. Para mim, não. Para mim, não. Vim falar a mesma coisa que já falou há 1 mês atrás, 1 ano atrás, 20 anos atrás. Eu tenho pessoas que eu digo assim: não adianta. Se ligar para mim, vai ser a mesma história que desde que eu conheci ela. Eu não mereço pessoas assim do meu lado. Sabe por que eu não mereço? Porque isso mina quem Deus te fez para ser.
Clécia, mas a gente está aqui para abençoar. Ei, deixa eu te falar, tem pessoas assim que nem quer crescer. Não quer crescer, não quer avançar. Não quer ser mais que vencedora, não. Mas ela quer pegar, minar teu título de mais que vencedora. Quantas vezes eu deixei de prosperar, porque eu digo, mas se eu prosperar, fulano... Quantas vezes você está ali sendo polida, porque o ambiente, porque se eu fizer, as pessoas vão, pare com isso. E a glória de Deus que precisa resplandecer na sua vida, vai resplandecer quando? Respira fundo. Quem está com o squeeze aí, toma uma aguinha. Pronto, irmã, toma uma aguinha, vou tomar também. Eu tomei um susto quando eu tomei essa água. Eu tomei um susto aqui porque eu achei doce. É água de coco, né? Eu vou querer mais, irmã. Capriche. Rapaz, como é que não ama servir a Deus? Só para isso. Como é que não ama? Tudo que eu preciso hoje, no dia de hoje, que desde as 21 horas do dia de ontem eu estou vivendo um processo. Então, tomar água de coco, meu Deus, para me hidratar. Deus é bom demais. E ainda vem outro copo. Eu ia dar para a senhora só encher. Deixa eu dar um cheiro. Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Eu estou sem relógio. Eu estou achando ali que aquele relógio já vai dar 3 horas, é isso? Já vai dar 4? Ah, é porque eu comecei 3, né? Meu Deus. Então, vamos lá. Hã? Não, mas eu tenho que ter... Pelo amor de Deus, eu tenho que voltar aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala na condição de vencedora, além de você reconhecer isso, as pessoas têm que reconhecer isso em você. Quando José chegou lá na casa de Potifar, você vai ver isso lá em Romanos, nem precisa abrir, tá? Gênesis 39, no versículo 2, ele começa a dizer que Potifar, vendo José, ele reconheceu. Tipo assim, tem algo diferente nesse menino aí. Sabe? Tem um negócio que está acontecendo aqui na minha casa, as coisas estão entrando em ordem. Sabe o que acontece isso? Quando eu li, Potifar viu, Potifar identificou, Potifar reconheceu, Potifar percebeu que Deus era com José. Cadê as mulheres mais que vencedoras? O mundo precisa reconhecer isso, que Deus é contigo. Onde quer que você ande, que Deus é contigo na vitória, que Deus é contigo na prova, no desafio. Deus, as pessoas precisam reconhecer que Deus é contigo através do teu comportamento. Sabe que ninguém é mais que vencedor dentro, não. Ah, eu sou mais que vencedora. Eu nunca vi uma pessoa que venceu algo não celebrar. Atletas que se preparam, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, não comem o que eles querem, não fazem o que eles querem. Tem toda uma logística para manter o corpo, a mente, as emoções, os músculos bem preparados para garantir a vitória deles. Chegar no pódio e não fazer nada. Isso não existe. Alguém diz assim, não, na verdade eu não quero nem ali. Pode me dar aqui o troféu aqui mesmo, eu estou indo para casa, muito obrigado. Eu nunca vi isso. Na verdade, quando eles treinam, a visão é primeiro lugar. Eles estão ali ainda, ó, treinando. Daqui a 1 ano vou fazer uma prova. Mas o que faz eles fazerem o que eles fazem todos os dias é a visão de primeiro lugar, primeiro lugar. Deixa eu te falar, mais que vencedora. Está na hora do lugar que você está te perceber. Está na hora do lugar que você coloca a planta dos seus pés e entender que tem algo diferente em você. É um negócio assim, uma luz, é um shine, sabe? Um negócio que quando entra o negócio muda, a atmosfera muda. É um negócio que, uma paz que invade aquele lugar, aquele ambiente. Está na hora de você exalar quem você é em Deus. A ponto de você não precisar nenhuma Bíblia carregar. A ponto das pessoas lerem você, lerem a sua vida, através dos seus comportamentos, das suas ações, das suas reações, dos seus resultados ou da falta deles. De como você resolve conflitos, o quanto que você entra em conflitos ou não.
Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Quais são os capítulos que você tem mostrado para o mundo? São capítulos de amor, de empatia, de compaixão. A ponto que quando as pessoas leem, dizem, eu quero o que você tem. Eu quero viver o que é essa vida que você tem. Hoje existem mulheres que me ligam para fechar processo de coach comigo e falam assim, eu gosto de perguntar, por que você fechou o processo de coach comigo? O que é que te fez a fazer essa contratação? Glécia, porque eu quero ter o equilíbrio de vida que você tem. E eu disse, você está pronta para viver o processo? Ela está, ok. Primeira coisa, qual é a igreja que se congrega? Ah, porque eu não sou, ok. Primeiro exercício, esse equilíbrio é Deus que me dá. É porque eu sei quem eu sou nele, e por isso que o resultado que eu tenho é porque combina com o que ele escreveu sobre mim. Você precisa acessar as verdades. Depois eu vou te entregar novas ferramentas. Mas a primeira verdade é, você precisa saber quem Deus te fez para ser. Quando você alinha a sua vida nessa verdade, o resto fica fácil. Porque você está cheio de dons, de habilidade, de talentos, de fortaleza, de palavra. O resto é treinável. Tudo é treinável, tudo é treinável. E às vezes nós esquecemos disso. A gente vai treinar sem base em quem nós somos. A gente deixa de lado quem nós somos e vai na força do nosso braço. Na força do nosso braço, a gente chega até a metade desse tapete. E às vezes sem um nariz, sem um ouvido, sem uma perna, sem o casamento, sem um filho, sem os sonhos, só na força do nosso braço. Em Deus, com Deus e para Deus, a gente chega em qualquer lugar que Ele já tem para nós. É naquele lugar que Ele tem para nós que tem prosperidade, que tem vida plena, que tem abundância, que tem um nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se tem algo faltando na tua vida, se tem algo quebrado na tua vida, se tem algo fora do lugar, não tem avanço, tá? Quer um conselho? Quem quer um conselho? Chega em casa já hoje e já começa a fazer uma faxina, pelo menos em um lugar da sua casa. Querido, eu sento no banheiro, eu sento no vaso do banheiro, olhando se tem alguma brecha do azulejo, está faltando rejunte. Se a porta está faltando rejunte. Se o box está embaçado, está manchado. Se está com lodo embaixo. Porque eu quero continuar recebendo de Deus o que eu tenho recebido. E sem excelência você não chega não, viu? Sem excelência você não alcança os seus lugares mais altos. Deus precisa te encontrar num lugar que Ele tem para você, para te entregar. Às vezes, eu vi uma imagem uma vez que era duas pessoas cavando. É bem antiga essa imagem. Aí um desiste, faltando uma pazinha para encontrar a pedra preciosa, né? Talvez sua vida esteja por uma açãozinha, um negocinho assim, ó. Um ajuste de rota. E lembre-se, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Não entre na zona do conforto. Uma mulher mais que vencedora, ela não se conforma, não se conforta, ela avança todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Ela é expert em fazer pergunta. Deus, onde mais? Onde mais o Senhor quer me usar? Qual é a próxima área que o Senhor quer que eu performe? Sabe? Qual é o próximo nível do meu casamento que o Senhor quer que eu alcance, que eu desfrute? Qual é o próximo passo na minha vida que vai alcançar mais pessoas? Querida, semana passada, semana retrasada, semana do dia 14. A semana do dia 14, não lembro, uma dessas semanas aí atrás, eu viajei 8 horas com meu esposo, 8 horas, passei 3 dias fora de casa para ministrar 2 horas. Viajei 8 mais 8, 16, né? Indo e voltando. 8 horas indo, 8 horas voltando, tendo que ficar 3 dias fora da minha casa para ministrar 2 horas. Tem que ter um porquê muito importante. Tem que saber o que é da vida. Tem que saber quem é. Tem que saber que é instrumento para fazer isso.
com alegria. E ficar pronta para a honra, tá? Porque se tem uma coisa que eu não tenho problema, é em receber. Porque eu dou muito. Se você tem problema em receber e dá muito, tem algo de errado em você. Porque deixa eu te contar, quem planta, colhe. Se você não gosta de receber, tem algo de errado com você. Se não gosta de receber, nem dê, porque a semente vai parar lá também. Eu gosto de dar quem gosta de receber, porque eu sei que a semente vai frutificar. Respira fundo mais uma vez aí. Toma uma aguinha de novo. Vocês estão sendo abençoadas? Amém, glória a Deus. Deus já tinha desenhado isso para vocês, tá? Deus já tinha tudo isso. Tudo isso. Quando você sabe quem é, a persistência dos outros vira só barulho. Quando você sabe quem é, a persistência do outro vira só barulho. Gleice, a persistência em quê? Em falar em verdades a seu respeito. Em te querer, te condicionar para você nunca se posicionar. Existem ambientes que querem te condicionar, querem te limitar, querem colocar territórios em você, onde Deus tem um mundo para você. Sabe, queridos, que quando uma mulher se posiciona, ela blinda seus ouvidos de barulho. Tudo fica barulho para ela. Ela está tão focada em quem ela é, no que Deus chamou, no crescimento espiritual dela, no crescimento da família dela, na autoestima dela, na saúde dela. Ela está tão focada em crescer em Deus. Ela está tão focada em tudo que depende dela, que envolve ela, para crescer em Deus, para que ela cresça nessas áreas, que o resto vira barulho. Que o negócio fica assim, ó, só um chiado, é só um zumbido. É só uma língua estranha que ela nem consegue interpretar. Que não vai afetar os resultados dessa mulher, que não vai afetar a autoestima dela, que não vai afetar o desenvolvimento dessa mulher. Quais verdades? Fala para mim. Quais verdades sobre quem você é, ou o que você merece, ou o que você é capaz, que você tem fortalecido na sua vida? Quanto do seu dia, quanto do seu tempo você tem dedicado a se conhecer mais? Quem eu sou, do que eu sou capaz, do que eu mereço ter? Quais são as promessas que Deus tem para a minha vida? Onde eu preciso crescer mais? Onde eu preciso dar mais atenção? Qual a área que eu preciso me esmerar mais? Ou o quanto do seu tempo você tem deixado que os barulhos sejam as verdades na sua vida, tendo interferências nos seus resultados? O que é que você tem decidido todos os dias ao acordar, fortalecer dentro de você? É aquilo que te impulsiona, que faz você crescer, que faz você avançar? Ou é aquilo que te rouba, que te mina tua energia, mina tua fé, mina tua força, tua crença em você mesmo, tua verdade em Deus? Olha para você, porque essa resposta só você tem, sim ou não? Não adianta, eu não sei quem está aqui, eu não conheço vocês. Nem a pessoa que é melhor amiga conhece você como você se conhece. Então só você pode responder essa pergunta. Onde você tem, mulher mais que vencedora, investido o seu tempo? Em fortalecer o que vai te crescer ou em fortalecer o que está te minando? Quais são as verdades que você tem dado mais ousadia escutar? As que Deus tem para você? Ou as que o mundo te mina, te rouba, te coloca para baixo? O que é? O que é que tem feito para você? Respira fundo mais uma vez, toma mais uma aguinha. Eu quero que você feche seus olhos agora. E eu quero que você comece a pensar nessa pergunta que eu fiz para você. O que é que tem mais me fortalecido? O que é que tem mais me impulsionado? São as verdades que o outro me fala, que muitas vezes eu tenho acreditado e não tem me feito bem. Ou são as verdades? Gleice, quando você pergunta assim, quem eu sou? Menina, eu dou uma rajada de qualidades, porque está tão dentro de mim, está tão forte, que eu nem paro para pensar, porque eu vivo tanto isso todos os dias. Gleice, se você me perguntar do que eu sou capaz, se prepara, minha irmã, porque eu tenho uma lista de convicções do que eu sou capaz em Deus.
Glécia, se você me perguntar o que eu mereço, se prepara, minha irmã, porque eu tenho uma lista de merecimento que Deus já falou, que ninguém tira de mim isso. Ou talvez, se eu te perguntar quem você é, do que você é capaz, do que você merece, você vai precisar me entregar esse exercício depois, você precisa pensar mais um pouco. Que você não tem tanta certeza assim. Que você tem 2 ou 3 qualidades, depois começa assim, ó, a devanear, que se chama? Pensar, falar direitinho. Não, deixa eu pensar. Agora me deu um branco, Glécia. Quem é você nesse jogo? Quem é você nesse posicionamento? Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer uma coisa. E eu quero declarar isso para você. Abre os teus olhos, para quem ainda está com os olhos fechados. Eu quero que você se veja agora como se você estivesse em um quarto, só você, ninguém mais. Aquele lugar da sua casa que você pode ser de verdade. Que você chora, que você resmunga, que você murmura, que você reclama, que você adora. Aquele lugar que você é de verdade, sem ninguém estar vendo. E você consegue ser tão vulnerável a esse ponto. Mas nesse lugar tem um espelho que você está se vendo assim, da cabeça aos pés. Na verdade, esse lugar só tem esse espelho. E você. Não tem móvel, não tem nada. Eu quero que você comece a se olhar diante desse espelho. Comece a se ver assim, sabe? O seu cabelo, as suas linhas de expressões, o seu olhar, o seu sorriso, o contorno do seu corpo. Começa a se ver por dentro, o seu coraçãozinho como é que está. Começa a sentir as batidas do seu coração, a sua respiração, se você respira nesse momento tranquila ou ofegante. Começa a olhar para essa mulher que está na tua frente, que é o teu reflexo, e olha para os sonhos de criança dela. Meu Deus, como era serelepe, como era alegre, como eu imaginava, como eu queria ser a professora, ser aeromoça, sei lá, ser engenheira, ser a médica. Começa a lembrar desses sonhos mais que vencedora. Começa a ver quantos deles você foi, viveu o processo, a jornada, se esmerou, acreditou em você, confiou em Deus e você conquistou. Olha quantos desses também estão engavetados até hoje. Adormecidos, esquecidos lá no meio de uma prateleira que ninguém está vendo mais, nem você se recorda mais. E que agora, nesse momento, você sabendo e fortalecendo quem você é, você dizer, poxa, se eu tivesse me levantado com essas verdades, eu não tinha deixado de ser abandonado, não. Eu não tinha perdido isso na minha vida, não. E eu quero te dizer uma coisa. O teu nome pode chegar na boca de pessoas tolas, de pessoas tóxicas, de pessoas mal amadas, mal resolvidas, de pessoas doentes emocionalmente, espiritualmente. Pode. Teu nome pode ser dito, pode ser lembrado, pode ser falado em ambientes desfavorecidos. Pode. Mas deixa eu te falar uma verdade. Ele também será colocado em bocas proféticas, em bocas santas. Teu nome também será lembrado em mesas santas, mesas estratégicas, mesas que vão te erguer, te levantar, te promover. Qual é a expectativa que você está no seu coração? Qual é a boca que você vai dar mais ousadia, que vai interferir na sua vida? Está na hora de você saber e se interessar o que as bocas proféticas falam a seu respeito. Está na hora de você dar ousadia a essas bocas proféticas. Está na hora de você frequentar mais esses ambientes santos, proféticos. Está na hora da força da boca invejosa, tóxica, não ter mais força para você. Não ter mais ouvidos para você. Está na hora de você selecionar o que vai te fazer mais que vencedora. Está na hora de você selecionar aquilo que vai te levantar em Deus, te fortalecer em Deus. Uma vez um mentor falou para mim assim, cuidado com os amigos de infância.
E aquilo para mim foi uma afronta, foi uma dor, porque eu tinha vários amigos de infância. Mas eu tinha uma pessoa específica, que era uma prima irmã. A minha irmã, ela é mais velha do que eu, e ela era a melhor amiga da minha prima, que era igual à idade dela. Elas já eram mocinhas, eu era criança, então elas já não queriam mais brincar comigo. Então eu peguei uma prima para ser minha melhor amiga. E ela foi a minha melhor amiga de infância, que nós temos a mesma idade. E o meu mentor falou assim para mim, ó, cuidado com seus amigos de infância, sabe por quê? Porque eles sempre vão querer te levar para o lugar que você já saiu. Sempre vão querer te levar do lugar que você já saiu há muito tempo. E quando você vê um amigo de infância, vai dizer assim, fulano, tu lembra aquela época que a gente fazia aquilo? E se for só desgraça, tu vai querer lembrar para quê? Se tu não tá mais nem vivendo essa realidade. E essa minha prima, eu disse, meu Deus, faz sentido. Porque a minha prima falava, Gel, né? Ela me chama de Gel. Gel, tu lembra quando a gente mentia para nossa mãe? Olha o que é que ela lembra. Eu já saí desse lugar. Cuidado com seus amigos de infância. Cuidado com seus amigos atuais que querem te levar para o passado que você já foi curada. Agora, sabe por que eles te levam? Porque você permite. Porque você não se posiciona. Porque você está amando mais ele do que você mesma. Quando você não se posiciona, você está amando mais a pessoa, concordando mais com ela. Eu quero evitar conflito, pare com isso. Você não evita conflito se colocando no lugar que Deus já te tirou. Respira fundo. Agora você vai olhar para essa amiga. Levanta, fique de pé. Fiquem de pé. Para ver se a gente dá um sacode um pouquinho assim, sabe? A ministra é mais calma. Pega na mão de uma pessoa aí. Agora, eu não dei o comando completo. Eu quero que você pegue na mão de uma mulher, que você vai dizer assim, essa mulher, eu preciso comunicar para ela que eu sou mais que vencedora. E eu preciso dizer para ela assim, a partir de hoje, eu estou com você, para nós duas sermos mais que vencedoras. Procura essa mulher agora. Talvez ela não seja sua vizinha não, tá? Procura essa mulher. Só encontra, não fala nada não, só encontra. Para as mais que vencedoras, aquela que você precisa falar assim, amiga, a partir de hoje, vou ficar te escutando tuas lamúrias não, viu? Tu vai ser mais que vencedora. Cadê ela? Procura ela e pega na mão. Procura essa e pega na mão. Lembre que você é instrumento, que Deus precisa te usar. Ele quer que você seja ousada esse tempo, ousada nesse nível, que Ele possa te usar para você falar as verdades que outra mais que vencedora precisa escutar. Uma amizade, ela só é amizade em Deus quando não tem reservas. Uma mulher mais que vencedora, ela não se associa com mulher que anula ela, que impede ela de viver a verdade que Deus tem para ela. Se você tem amizades que te anulam, que você precisa diminuir para caber, cai fora. Você não precisa diminuir para caber em lugar nenhum. Se você se sente diminuída, eu tenho que ir à igreja na irmã fulana com tanto dedo. Ah, pois minha amiga, caia fora. Porque você não vai resolver nunca a irmã fulana. E você está igual a ela. Daqui a pouco está a igreja toda assim, querendo se diminuir para caber, né, Néa, pastora Néa? Cadê? Tá todo mundo aí pegado? Cadê? Cadê as mulheres de compromisso? Eita, glória, cadê sim? Tem uma irmã sozinha, ninguém fica só não. Ninguém fica só. Tá aí, tem uma irmã ali sozinha. Não, ó, o comando é dupla. A mulher mais que vencedora, uma das características é ser obediente. Ela obedece a comandos para viver processos. Dupla. Eu precisei lançar um Isaac no precipício dia 31 de dezembro de 2024. Porque Deus disse para mim, se você não resolver esse ano, você entra em 2025 em desobediência.
E desobediência não traz bênção, não. Cadê as duplas? Levanta a mão assim, ó. Se tem alguém em trio, você está em desobediência. Vamos lá. Obediência nos mínimos detalhes. Eu digo a meus filhos, não tem meia obediência não, meu amigo. Assim como não tem meia mentira, como não tem meia verdade. Ou é ou não é. Olha nos olhos dessa preciosa agora. Olha bem nos olhos dela. Ei, outro segredo. Uma mulher mais que vencedora, ela fica... Olha nos olhos. Posicionada, ousada, certa de quem você é. Certa que o que vai sair da sua boca agora vai impactar essa mulher. Fica firme olhando para ela. Fica firme, com ousadia, com a luz de Deus em você. Ela precisa de uma mulher segura ao lado dela. Seja você essa mulher para ela. Lembra que assim como José, quando chegou na casa de Potifar, ele foi reconhecido. Uma mulher mais que vencedora, ela precisa ser reconhecida. Olha para essa preciosa agora e com a voz de uma mulher mais que vencedora, você vai falar assim, ó. Se você sabe o nome, pergunta o nome dela, pergunta. Que você vai falar o nome dela. Ei, mais que vencedora. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Não, eu estou falando para vocês agora. Deixa eu dar uma boa notícia para você. O nome, a palavra que toda mulher mais que vencedora gosta é o nome, tá? Chegue no lugar falando o nome. Fulana, bom dia, fulana. Olá, fulana, como você está linda. Então você vai falar o nome. Você vai falar o nome e vai dizer assim, ó. O seu destino é vencer. Fala o nome e diga. O seu destino é vencer. A decisão que você precisa ter hoje, fala para ela. Para viver essa verdade, Glécia vai falar para a gente agora. Agora todo mundo olha para a Glécia. Qual é a decisão que vocês precisam viver para entender que o seu destino é vencer? Escolha a vitória! Uhul! Escolha a vitória todos os dias. Escolha a vitória. Escolha vencer. Escolha romper. Escolha se curar. Escolha se sarar. Escolha ressignificar a sua história. Escolha vencer. Escolha sonhar, mas escolha realizar. Escolha a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridas? Você recebeu tudo? Quem foi a irmã que você escolheu para ser sua companheira neste momento? Eu quero dizer uma palavra. Você vai caminhar com ela o resto desse ano todo. Como é caminhar com ela? Você vai dizer para ela, conte comigo. Para estar te ajudando em oração. Nós vamos jejuar juntas. Porque o ano que vem, você será outra mulher. Olhe para cá. Senta só um segundinho. Já sei que vamos dar um intervalo agora. Para você tomar um café, lanchar. Mas eu tenho algo, porque eu estou aqui em sintonia. Olha para cá. Veja bem que Deus trouxe duas filhas dele. Engraçado que quase parecido com a minha história. Porque eu também tive um pai alcoólatra. Também vim de família pobre. Tem muita gente aqui que também veio. Mas você sabe que você está aqui. Você foi convidada. Vamos parar? Sentada todo mundo. Você foi convidada para essa conferência de mulher mais do que vencedora.
Porque Deus quer mudar a sua história. Deus vai mudar a tua história. Só que para você viver essa nova história, e essa nova história tem que começar a mudar dentro de você. Porque eu já falei aqui de manhã, vou tornar a repetir. Lembra a oração que Jesus nos ensinou? O Pai Nosso. O que é que a gente declara, que Jesus mandou a gente declarar todo dia? Venha a nós o teu. Venha a nós o teu. E o que eu falei de manhã, vou falar de novo. O reino do Senhor começa dentro de você. Você pode imaginar dentro de um palácio onde o rei mora como é. Se você ler o livro ali de Esther, você vai ver detalhes. Em Esther primeiro, detalhes que tinha no palácio. As cortinas como era de excelência. Você viu a mulher de Deus dizer aqui a mesma coisa que eu sempre estou falando. Que tudo de Deus é com excelência. Que você só se torna uma mulher mais do que vencedora quando você começa a entender que tudo ao seu redor tem que ser de excelência. Você não vai ver, olha para cá, todas duas, que já veio ministrar aqui, e vai vir outra. Você olha para a aparência dela e diz, não, ela já entendeu que está nesse lugar de excelência. E eu não tenho dúvida nenhuma, se eu for na casa dela, a casa dela vai demonstrar quem ela é e aonde ela chegou. Quem está entendendo? Se você chegar na casa de uma mulher mais do que vencedora, você não vai ver uma casa desorganizada. Porque a minha casa, o meu quarto, o meu armário, o meu guarda-roupa vai demonstrar quem eu sou. Como eu estou. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, você não precisa ficar neste lugar. Você sabe que isso é uma fortaleza? E uma fortaleza, o nome está dizendo, é algo que foi construído num ambiente dentro de você que virou fortaleza. Mas fica tranquilo, diga para a sua irmã, fica tranquilo. A palavra de Deus, ela esmiuça a penha. Ela é martelo. Ela é poderosa. E a sua vida vai mudar tudo dentro de você. Você viu que ela disse assim, que senta no vaso e fica olhando tudo ao redor? Eu sou assim. Eu olho dentro da minha sala, o que já está preso? Essa cadeira aqui está precisando trocar, já está me dando agonia. Por quê? Porque dentro de mim já está tudo de excelência. Então quando eu entendo, olhe para cá. Eu entendo que eu sou o veículo da glória de Deus. É você que é a conexão dos céus para a terra. Então olhe para cá. Você tem o poder de mudar tudo ao seu redor. E se o seu redor tem miséria, você vai dizer, vai sair miséria. Se o seu redor tem enfermidade, você vai dizer, nos céus não tem enfermidade. Venha a nós. Engraçado que Jesus disse assim, ó, nos ensinou Pai Nosso. Ele não disse, ore dizendo, meu Pai. Sabe para quê? É para que todo dia a gente compreenda que o Pai seu não é só seu. Então se você não tem um pai, você não é filha única, ele está dizendo, você tem irmãos. Então são verdades, eu já estou dando uma pincelada de amanhã. São verdades que você tem que entender para que a sua história mude. E decretos, dentro da minha casa tudo vai mudar. Porque tem gente que ora e o Senhor está dizendo, ei, eu já fiz, mude você. É através de você que esse ambiente ao seu redor vai mudar. Qual foi a mensagem de manhã aqui? O que faltou na sua mãe, na sua família, vai superabundar na sua vida. Ela voltou a falar e disse, eu honro minha mãe, porque na falha dela, para mim, é advertência para eu não cometer o erro. Sabe o que ela quer dizer? Para de se justificar. E determine que você vai mudar a circunstância que você se encontra.
Então, começa dentro da tua casa. Porque prosperidade nunca vai chegar numa casa onde o reino de Deus não é estabelecido. Deixa eu resumir isso. Você não vai prosperar se o reino não for estabelecido dentro da tua casa. Você não vai prosperar se o reino não for estabelecido em você. Quando é que o reino é estabelecido em mim? Nas minhas vestes, como eu ando, como eu me comporto, como eu falo, como eu me arrumo, como eu me apresento. Você já viu Esther? Quando decidiu se levantar, estava dentro do palácio, mas estava despida de honraria já. Mas quando ela tomou a decisão, foi o que ela fez, se levantou e vestiu as vestes reais. Isso aqui tem toda uma conotação. É você que vai mudar a tua história. Mas pastora, eu ainda não tenho roupa para viver elegante. Não importa quantas roupas você tenha. Pode ter até duas. Lava uma e veste a outra, mas tem que ser com classe, com elegância. Pastora, eu não tenho dinheiro para ir para o salão. Não importa, bota lá um negocinho, um lacinho do lado e profetiza: um dia eu vou ter dinheiro para ir para o salão. Mas comece agora a reinar. Pastora, eu não tenho dinheiro para ir para a academia, mas você pode andar aí na orla e emagrecer, porque rainha tem postura, princesa tem postura. Para de se justificar. É você que muda o seu ambiente. É você que vai transformar o ambiente que você vive. Porque nós somos o quê? Eletromagnético. Nós liberamos sintonias. Amém? Então não fique esperando. Deus falou aqui coisas grandes. Falou coisas aqui grandes que vai acontecer aqui. A palavra profética foi liberada. Mas se você não ir para este lugar de excelência, nada vai acontecer. Mas Deus falou, Deus não é homem para que minta. Falou, a palavra foi lançada. Agora somos nós que temos que ir para o lugar que a palavra já está. Quem está aqui? Deus não disse a Abraão: vou fazer de você uma bênção. Fica onde você está, como você está. Ela falou aqui de zona de conforto. Abraão obedeceu e andou debaixo de uma palavra. Então fica de pé. Saia daqui desse congresso dizendo: eu vou mudar tudo na minha vida, a começar da minha casa, a começar de mim. Porque quando tudo muda aqui, olhe para cá. Abigail vivia com um homem, filho de Belial. Mas era uma rainha. Era uma rainha. O ambiente que o marido proporcionava não afetou ela. Porque quem estava nela é mais forte do que quem estava nele. Você vê que o reino veio a ela. Meu Deus. Você viu que o reino veio a ela? Porque o decreto do rei era: vou destruir tudo, vou matar tudo. Mas a postura de uma mulher que se porta com excelência mudou tudo. Porque ela já estava preparada para a hora da crise. Porque quando a sentença chegou dizendo: ei, está vindo aí o rei para matar todo mundo aqui de casa, ela disse: rápido, pega aí, foi dando ordem, porque já estava tudo pronto. Pergunta quem não quer calar: já está tudo pronto dentro da tua casa? Já está tudo pronto. Ou você veio para esse congresso e deixou a bagunça lá dentro da tua casa e diz que veio receber bênção. Sabia que a sua casa é um ambiente profético? Vou repetir: o seu lar é um ambiente profético. Vem, pastora, estava tudo bem, agora vem apelando aqui o negócio. Para você viver o extraordinário de Deus, como mulher mais do que vencedora. Não importa o ambiente, como está o marido, como está o filho, mas eu sou a diferença dentro da minha casa. O ambiente quem prepara sou eu. Só que o que era decreto para a morte,
virou decreto para mudar a história dela. Oh, meu Deus. Quando chegaram os homens dizendo, vão matar tudo, ela se antecipa porque estava tudo pronto. Diga, está tudo pronto na minha vida. Eu estou preparada para reinar. Ela se antecipa e vai ao rei. Não, meu Senhor, quem errou fui eu. Meu Deus. Olha para aqui, mulher. O marido dela era homem de Belial. Sabe o que significa homem de Belial? Mau caráter. Grosso. Imagine como aquele homem tratava aquela mulher. Mas o que estava nele não afetou a ela. Por quê? Porque ela era sarada emocionalmente. Eu sei quem eu sou. Foi falado aqui. Ela não chegou lá dizendo, a culpa é dele. Aquele homem não vale nada. Não. Ele disse, a culpa é... Porque ela entendia que ela era a edificadora do lar. Aquilo ali parou Davi e disse, eu quero essa mulher para mim. Foi naquele momento, essa mulher precisa ir para o palácio. Esta mulher precisa reinar. Tem mulher aqui, rainha, que vai reinar. E quando uma rainha se levanta, aqueles que está tentando impedir, Deus mata. Aqui que aconteceu. Oh, glória! Meu Deus! Meu Deus! Uma mulher que nasceu para reinar, que se posicionou, Deus arranca do caminho, mas você vai reinar. E Deus está falando aqui com alguém aqui. O que eu tenho na tua vida, ninguém vai impedir. Aleluia. Porque eu vou tirar do caminho. E quem pode falar disso de carteirinha sou eu. Amém? Mas não importava como estavam as circunstâncias, eu me posicionei como rainha dentro da minha casa. E a palavra de Deus dentro da minha casa era a lei. E o diabo dizendo, pare que seu casamento vai voltar a ser o que era. Pare que seu marido vai parar de te trair, que você nunca sofreu traição, só porque você se levantou para fazer a obra. Pare. Foi o que eu disse para o diabo, quem está reinando, não ouve as mentiras de Satanás. Eu digo, diabo, sem o meu marido eu vivo, sem o meu Deus eu não vivo mais. Onde é que ele está hoje? Morto há 18 anos. Onde é que eu estou? Na presença do Senhor, dizendo para você, aleluia, chegou a hora de Deus mudar a tua história. Amém, mulher? Então levante a sua mão mais do que vencedora e diga, eu vou vencer em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para aquele que vive e rei. Aleluia. A tua história vai mudar. Para onde Abigail foi? Foi para dentro do palácio. Diga agora, profetize. Você vai morar em palácio. Aleluia. Vamos ofertar o Senhor e depois vamos fazer uma merendinha, porque tem mais chegando aí, amém? Tem muito mais. Aleluia. Pastora Tânia, volta às 18 horas, né? Que horas são? Após o ofertório, a gente dá um intervalo e volta por volta das 5h10. Não é isso, Débora? 5h10 a gente está de volta para a gente dar seguimento com o nosso congresso em nome de Jesus.